E aí, vamos resolver mais uma questãozinha aqui, agora da FUVEST, tratando do assunto de soluções. Primeira aula, vamos ver qual é a questão. Questãozinha de 2009, ele fala assim, ó. Peguei aqui o apontador. As figuras a seguir representam de maneira simplificada as soluções aquosas de três ácidos HA, HB, HC, de mesma concentração. As moléculas de água não estão representadas. Então, nesse caso aqui, você tem que raciocinar da seguinte maneira: se ele está trabalhando com você com relação a ácidos, né? Você pensa assim, ó, eu tenho letra ficou feia, né? Eu tenho HA, ó, quando ele estiver em água vai sofrer uma ionização, vai produzir H+, mais A menos, certo? E aí você tem HB, vai produzir H+, mais B menos, o HC, mesma coisa, vai ionizar, liberando aí H+, e o C-, certo? Só que você sabe que, dependendo do ácido, pode ser que ele seja um ácido forte, fraco ou moderado. Isso tem a ver com a porcentagem de moléculas que sofrem ionização. Então, por exemplo, se você olhar aqui para o HB, ó, todos os ácidos, todas as moléculas HB, elas sofreram ionização. Está tudo separado. Porque se tivesse alguma que não tivesse sofrido ionização, estaria aparecendo aqui uma bolinha branca, né, juntinha aqui da bolinha mais escura, mas não tá? Então tá todo mundo assim, ó. Eu coloquei HA aqui, não foi? Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é HB, certo? Então aqui, quando ele colocou nessa solução, ó, aqui ficou todo mundo assim, ó. Separou em H+, e B-. Então aqui eu posso dizer que houve uma ionização de 100%. Certinho? Quando você olha para o HA, vamos dar uma raciocinada aqui, né? Eles, para eu comparar, eles têm que estar todos na mesma quantidade, senão fica inviável eu fazer essa comparação numa questão dessa que tem que ser uma questão rápida. Então, olha só, você tem aqui, vamos circular, vou marcar aqui de amarelo, ó, uma, duas, três, certo? Tem três moléculas que não sofreram ionização, tá? Quantas sofreram ionização? Vamos marcar aqui de verdinho, né? Então tem aqui, ó, essa daqui, ó, por exemplo, separou, né? Essa daqui, ó, separou, essa daqui, separou, essa daqui, ó, separou, essa aqui eu vou fazer assim, ó. Então, quer dizer, no total, em todas elas, eu tenho, em termos numéricos, né? Se é que eu posso falar assim, eu teria ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Então, todos eles aqui, se você quiser entender assim minuciosamente, né? Você vai ver que todos eles aqui, ó, eu tenho 8 moléculas, 8 moléculas, 8 moléculas, tá? Aí, daqui do HBl, todas elas 100% se transformaram em cátions e ânions, né? Todas elas sofreram ionização, tá? Então não sobrou nenhuma inteirinha ali, né? Quando eu vou para o HA, eu tenho que apenas três, ó, 1, 2, 3, essas que estão em amarelo, elas não sofreram ionização. Então apenas 5, ó, 5 de 8, 5 de 8 sofreram ionização, né? Quando eu vou aqui para o HC, vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o HA. Ó, eu tenho ó,
aqui, ó, vou pegar esse cara aqui, ó, vou juntar bem aqui, ó. Aqui, ó, esse, né? Esses aqui sofreram ionização e esses aqui, ó, certo? Ó, esses sofreram ionização, tá? E o outro aqui, o amarelinho, foi quem ficou lá, né, sem sofrer nada, ó, tá inteiro. Esses aqui não contribuem para tornar um meio eletrolítico, né, tornar o meio eletrólito, e nem contribui para a acidez, porque ele está segurando aqui, né, o H+, tá? Quantos do HC conseguiram sofrer a dissociação? Apenas 2. Então eu tenho aqui, ó, nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de 8. E aqui no HC, ó, apenas 2 de 8, né? Então fazendo a continha rapidinho aqui, ó, trabalhando junto com vocês, né? Naquele primeiro lá eu tenho, ó, 5 de 8, ó. Tenho aqui aproximadamente, nesse daqui, ó, do HA, 62,5%, ó. 62,5%, né? Aqui, ó, 2 por 8 eu vou ter apenas, ó, 25% que sofreram a dissociação, beleza? Então, isso é uma prévia inicial para você entender o porquê que você vai julgar esses itens como verdadeiros ou falsos, né? Fica mais fácil. É o que você deveria ter feito lá nessa questão. Aqui ele fala assim, ó, HB é um ácido mais forte do que HA e HC? Sim. Por quê? Porque 100% das moléculas que entraram em contato lá com o meio aquoso liberaram H+. Então, é característica de um ácido forte, comparado aí com o HA e o HC. Então, aqui está correto. Tá? Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC? Sim, porque olha só, o HA, 62% das moléculas vão se transformar em cátions e ânions. Então vai ser um meio mais propício para conduzir corrente elétrica do que o HC. Né? Se a gente fizesse um experimentozinho aqui com a lâmpada de LED, a lâmpada do a lâmpadazinha, tanto no HA como no HC, elas iriam acender, só que o HC ia ficar bem fraquinho, né? Porque tá mais difícil de eu fechar aqui o circuito, certo? Então aqui tá verdadeiro também. Ó, uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Olha só, quanto maior, se eu pegar aqui, ó, vamos pensar assim da seguinte maneira, ó, tem aqui a faixa de pH que vai de 0, né, até 14, ó, que é o 7. Então você tem que entender o seguinte, quanto maior for o valor do pH, o que é que eu estou fazendo com a concentração de H+? Eu estou derrubando aqui a concentração de H+, né? A concentração de H+ está ficando cada vez menor. Quanto menor o valor de pH, maior é a minha concentração de H+, né? Então a concentração de H+ aqui ela começa a ficar cada vez maior. Então olha só, o que ele fala é o seguinte, uma solução aquosa de HC, que é aquela que produziu e liberou na solução uma quantidade menor de H+, ou seja, está diminuindo a quantidade de H+, ela vai apresentar o pH maior do que a concentração na solução aquosa, solução aquosa de mesma concentração de HB, correto, né? HB, olha só, está produzindo uma quantidade de H+ grande, então a tendência é que o pH seja cada vez menor. E o HC não, o HC ele produz pouco, então a tendência é que o pH seja maior do que o de HB. Então tá correto também, e aqui você deveria ter marcado a letra E. Grande abraço, sucesso, espero ter ajudado, tudo de bom.